Desde 1950 e até hoje, a Fórmula 1 e o automobilismo em geral caminham numa linha tênue, equilibrando potência máxima, durabilidade e o menor peso possível. Com a evolução, também entrou nessa equação a aerodinâmica para deixar tudo um pouquinho mais complexo. Mas e se a gente mergulhar hoje numa conversa sobre a evolução dos combustíveis e lubrificantes nas pistas? É disso então que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pela Gasolina Podium, nossa parceira aqui no canal, alta octanagem e desempenho com selo carbono neutro, a única do Brasil. E mais tarde a gente fala disso no detalhe. O futuro da Fórmula 1 e por que não dizer de todo o automobilismo depende de como o esporte se adaptará às necessidades ambientais. E hoje a gente vai falar de como estão as coisas hoje em dia, das regras que vêm a partir de 2026, mirando na neutralidade de carbono da categoria até 2030 e a chegada dos combustíveis 100% sintéticos a partir já de 2026. Mas antes, para amarrar bem essa história, a gente precisa contar a história dos combustíveis e lubrificantes da Fórmula 1 desde lá do começo. Como era a gasolina lá em 1950? Já parou para pensar nisso? Como andavam aqueles monstros com motores de 4,5 litros aspirado ou 1,5 supercharged? Naquela época, os motores dos carros de Fórmula 1 não poderiam de forma alguma receber o combustível da bomba, especialmente aqueles que usavam o supercharger dentro do capô por causa de enormes dificuldades térmicas. E como o regulamento não era prescritivo a respeito da formulação do combustível, uma boa dose de metanol era misturada para ajudar no resfriamento das peças. Isso permitia o funcionamento a temperaturas menores e em tempos de blocos feitos de ferro fundido, ajudava a que eles chegassem inteiros até o final. Até porque se não tivesse inteiro, não chegava até o final. Correto? Em 1954, quando a Mercedes consegue atrair Juan Manuel Fangio, o maestro argentino, o time, com carros muito bem construídos, era comandado pela lenda Alfred Neubauer, acho que é assim que pronuncia. Já tinha preocupações com a aerodinâmica, como no caso do W16 Streamliner, feito para andar em pistas de alta, e usava um gigantesco motor de 8 cilindros em linha, com um sistema de injeção direta de combustível, já naquela época. O fim, ou o começo do fim da era dos carburadores nas pistas, portanto, já tinha chegado. Até o final de 1957, era possível escolher livremente o que ia na gasolina, que ia dentro do seu tanque. A Mercedes, por exemplo, hoje a gente sabe, usava uma receita que tinha 45% de benzeno, 25% de álcool metílico, o metanol, 23% de combustível de aviação, 3% de acetona e 2% de nitrobenzeno. Os 2% restantes permanecem em segredo até hoje, devia ser um coquetel de várias substâncias, todas elas inflamáveis, para não dizer explosivas. E essa era uma mistura tão nociva, não só para os seres humanos que operavam os carros, como para o próprio motor, e durante a noite, depois de treinos e corridas, os tanques e o próprio motor eram drenados para não haver desgaste das peças. E o motor era lavado por dentro com gasolina convencional. Vai vendo. Entre 58 e o final de 1960, as equipes foram obrigadas a abastecer com combustível de aviação com a octanagem de 130. Depois disso, todas as fornecedoras concordaram em pedir para a FIA que o combustível usado fosse mais próximo daquele vendido nos postos, para facilitar a conexão entre o público que assistia às corridas e na segunda-feira ia abastecer seu carro na bomba. E também para que a saúde dos envolvidos fosse minimamente garantida. Mas isso também visava a segurança do público e dos pilotos, já que carros frágeis com motores cada vez mais e mais potentes, correndo em circuitos ainda com uma segurança bastante rudimentar, eram ainda muito perigosos, como você sabe, quando a gente falou do episódio da segurança da Fórmula 1. A FIA, então, no começo da década de 60, corta a potência dos motores e obriga o uso da gasolina convencional, praticamente igual à dos postos. Mas, você sabe, nada é capaz de deter
o avanço tecnológico. Em poucos meses, no máximo uma temporada, os tempos de volta já tinham chegado nos patamares de antes, com as mesmas e até maiores velocidades máximas. De 1963 até 1989, a formulação dos combustíveis foi irrestrita, com cada equipe e seu fornecedor aparecendo corrida a corrida com novas fórmulas, mais potência, usando às vezes misturas para lá de exóticas e por vezes também perigosas. No auge da era do turbo, entre 80 e 85, várias misturas muito inflamáveis que se aproximavam da formulação da nitroglicerina foram experimentadas e eram usadas especialmente naqueles motores de classificação que rendiam mais de 1.300 cavalos e duravam no máximo 4 ou 5 voltas, mirando na segurança e tentando segurar a onda da galera que tinha o turbo para não desequilibrar demais o pelotão. A FIA estabelece que quem tinha os turbocompressores deveria respeitar um limite de combustível de 150 litros em corrida. E os carros que tinham turbo teriam que andar com a pressão máxima, portanto, economizar virou a tônica. Já os aspirados não teriam limitação de combustível. A essa altura, os motores das equipes da frente, todas elas com turbo, faziam 700 cavalos em corrida e passavam de 1.000, 1.100, 1.300 no quali. E por causa da limitação então em 150 litros, o risco de pane seca tornou-se enorme. É só você lembrar daquele grande prêmio de Imola em que aparentemente ninguém queria vencer. Até Ayrton Senna ficou pelo caminho sem gasolina. Essa festa continuou até 1992, quando eu me lembro de ainda moleque ver reportagens dos jornais aqui em São Paulo contando de como a Williams tinha trazido seu combustível e seguranças ficavam 24 horas por dia em volta do combustível para ninguém bisbilhotar. No início da década de 90, quando tudo ainda era permitido, as fornecedoras chegavam a experimentar 300 variantes diferentes de combustível por ano. De 1995 para cá, o combustível passa a ter que respeitar uma amostra prévia que é mandada para a federação, é homologada para a temporada e em todas as corridas uma amostra é retirada e se não bater é desclassificação. E se não conseguir entregar o 1 litro necessário, também. Lembra do Vettel perdendo aquele segundo lugar de Aston Martin em 2021 na Hungria? Pois é. Em 96, a FIA baixa uma normativa e o combustível da Fórmula 1 teria que obedecer aos padrões Euro 95, que em toda a União Europeia determinavam o banimento do chumbo como componente do combustível. As fornecedoras tiveram então que sambar para melhorar suas gasolinas e conseguiram. Novamente, as pistas contribuindo, como muitas outras vezes a gente também já viu, para melhorias que chegariam nas ruas. O combustível sem chumbo com o tempo representou ganho de potência e melhora nas perdas de potência interna relativas ao atrito e, portanto, menor fricção de peças, menor desgaste, mais durabilidade. Para que isso fosse possível, o foco voltou-se para os óleos e lubrificantes. E então, o que antes era impossível passou a ser alcançável. Além do nitrogênio e do oxigênio em quantidades limitadas e monitoradas, só hidrocarbonetos poderiam compor a gasolina. Álcool, nitrogênio e outras substâncias amigáveis à explosão, que gera mais potência, foram colocados de fora e proibidos. A gasolina seguia evoluindo, mas precisava respeitar regras bastante restritivas. Nessa época, a Fórmula 1 começou gradualmente a diminuir a rotação máxima dos motores. Eram 19.000 em 2007, 18.000 em 2008, quando veio também a adição de etanol em 5,75%. Para 2009 surgiu o CARES, o primeiro sistema de recuperação de energia, que transformava a energia cinética do movimento em energia elétrica através de um sistema nos freios traseiros. Explicando de maneira bem rasa, é como se um peão de mola existisse na traseira e a força do carro nas retas seria você dando a corda. E a energia acumulada pelo peão lá dentro, através daquela mola, é a mesma coisa no carro de corrida pela elétrica. Quando o piloto acionava de volta, um motor elétrico conectado à transmissão devolvia essa energia em forma de energia cinética de novo. Energia cinética é igual a movimento. Era um indicativo dos rumos e a Fórmula 1 em 2014 daria um passo adiante, migrando para motores híbridos,
com 2 sistemas de recuperação de energia. Os carros passariam a cumprir as mesmas tarefas de antes, agora gastando 35% a menos de combustível. Além disso, os motores passariam a queimar 100 kg de combustível por hora no máximo. Isso é aferido por um sensor padrão que todos os carros têm que usar. Os motores hoje em dia fazem menos barulho, e se você quiser saber da fascinante história dos motores desde 1950 até hoje, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, o link está na descrição. Mas seguem eles, os motores, encantadoramente avançados. E agora estamos prestes a uma nova evolução. A Fórmula 1, como eu comentei, mira em ser neutra em carbono a partir de 2030. E eu aproveito a deixa para compartilhar com vocês sobre a gasolina Podium dos postos Petrobras, a única do Brasil com selo carbono neutro. A Podium também oferece garantia de alta performance do motor através de altíssima octanagem do combustível. E é feita a partir das parcelas mais nobres do petróleo. Trata-se do único combustível premium do mercado brasileiro. Tem alta estabilidade e tecnologia de aditivação, ideal para quem busca a mais alta performance para viver ao máximo as experiências com menor impacto ambiental. E o combustível do regulamento a partir de 2026 será 100% sintético e exclusivamente vindo de fontes renováveis. Mais um passo em direção à sustentabilidade, sem perder potência, velocidade e a vanguarda da tecnologia, que acompanha a Fórmula 1 desde 1950. E os óleos lubrificantes, você pode estar se perguntando, e eu vou te contar agora. A lubrificação dos motores de carro de Fórmula 1 e os óleos sintéticos que são lá utilizados continua sendo uma das poucas áreas não muito regulamentadas. E é por isso que as fornecedoras gastam tempo, dinheiro e alta tecnologia para desenvolver os lubrificantes dos motores de carro de corrida. A principal função de um óleo lubrificante é criar uma película entre as peças em movimento, não permitindo ou impedindo que ferro atrite com ferro, porque isso gera altas temperaturas e danifica o motor por dentro. Isso deve, a gente sabe, ser evitado a todo custo, já que cada equipe tem um número limitado de motores por carro ao longo de toda a temporada. Um bom óleo deve proteger os componentes internos do motor de temperaturas acima de 300 graus, sem ter uma viscosidade muito baixa, o que levaria a algumas partes sem a devida proteção sob altas temperaturas, quando pode acontecer evaporação ou carbonização desse óleo. E qual a diferença do óleo dos carros de corrida para o dos carros comuns? Com rotações que já chegaram a 19 mil giros, a gente sabe, e hoje em dia circulam entre 9 e 14 mil RPM, a depender da condição, corrida ou classificação, as forças a que estão submetidas as peças internas do motor chegam, veja bem, a 9.000 G. Então uma peça que pesa 150, 200 gramas e está nesse movimento frenético vai sofrer em algum momento um esforço 9.000 vezes o seu próprio peso. O estresse mecânico, portanto, em cima dessas partes é gigantesco. É contra essa fricção que o óleo lubrificante deve protegê-las. E o atrito não gera só dano, ele segura a rotação do motor e, portanto, custa desempenho. Ah, mas isso é mínimo. Sim, é mínimo e estamos falando de um esporte em que muita coisa mínima junta dá uma vitória ou custa uma derrota. Um componente fundamental, portanto, é a viscosidade do óleo. Por meio de pesquisas específicas para cada fim de um óleo do câmbio, óleo do motor e etc., vão sendo desenvolvidas tecnologias para cada óleo sob cada tarefa. Nos primórdios, o óleo dos carros de corrida, como dos carros de rua, era 100% mineral. Derivada diretamente do petróleo bruto, uma substância viscosa e bastante escura, passava por processos de refino para atender requisitos bem básicos. E embora tivesse uma boa viscosidade, não era feita para motores de alto desempenho, mesmo naquela época. Essas limitações levaram, como sempre, a avanço tecnológico. Foi quando então surgiu o óleo sintético. Na década de 70, ele apareceu como uma inovação revolucionária. Diferente do óleo mineral que vinha direto do petróleo, esse foi desenvolvido usando partes de várias substâncias, mirando diretamente nas propriedades de viscosidade e lubrificação. Porque ele tem bastante viscosidade, mas por ser pensado para a tarefa desde o começo, tem mais estabilidade térmica. E com mais estabilidade térmica está menos sujeito a cozinhar dentro do motor. Mas depois, com o tempo, surgiu o óleo semissintético, que une o melhor dos dois lados
para tarefas bastante específicas. Olhando para o futuro, as fornecedoras miram hoje em dia em nanotecnologia. Nesse mundo do microscópio eletrônico, os óleos do futuro deverão trazer propriedades ainda melhores para preservar a saúde interna do seu carro. O panorama, portanto, dos combustíveis e dos óleos lubrificantes guarda enorme paralelo com a evolução da Fórmula 1 e da indústria automotiva. O automobilismo vem puxando o avanço dos carros de rua pela mão desde o começo. Dos freios a disco aos câmbios semiautomáticos, controle de estabilidade, mecanismos de recuperação de energia, baterias e dentro do tanque de combustível e de óleo, moléculas especialmente desenvolvidas para maximizar o desempenho, sempre mirando também no menor impacto ambiental. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Os arrobas estão passando aqui embaixo, o link está na descrição. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, e são de 70 a 80 por mês, todo mês, aqui embaixo temos os nossos grupos, onde você entra e passa a receber um push no seu telefone no instante em que eu publico cada um dos nossos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço!